Depois de um jogão de bola, agora é o nosso time que entra em campo. Ou melhor, na sua TV. Que jogaço foi esse? Daqui a pouco você acompanha os gols novamente. Boa noite, Santa Catarina. A gente está chegando para deixar você bem informado com aquele jeito diferente que você encontra aqui no SCC SBT. SBTista, apaixonada pela nossa programação, apaixonado, ligadão também. Boa noite, Júlia Matos. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. A gente vem de um jogaço nas telas do SCC SBT. Só aqui, pessoal. A Champions é nossa. Terça-feira agitada, mas agora a gente garante muita informação para você aí de casa. A gente pede licença para entrar no seu lar. Verdade, 18h56. Olha só, acontece agora uma manifestação próxima ao terminal de ônibus no centro de Florianópolis pela morte de Catarina. Ela que foi encontrada sem vida na trilha do Matadeiro na última sexta-feira. Quem está lá ao vivo, cobrindo essa manifestação e trazendo mais detalhes é a Gabriela Mariotto, que vem direto da manifestação. Olha só, muita gente por aí, Gabi. Atualiza a situação pra gente. É isso, Júlia, Cleiton, muito boa noite para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A concentração da manifestação começou por volta das 5h30, ali na frente do terminal de integração do centro, e agora eles continuaram aqui, caminhando pelas ruas aqui da região central de Florianópolis, né, justamente fazendo essa manifestação em homenagem a Catarina, contra os feminicídios que aconteceram aqui na capital e em toda Santa Catarina. A gente tem acompanhado esse caso desde a última sexta-feira, né? A Polícia Civil continua investigando esse caso. Os primeiros laudos já foram liberados, que indicaram que a Catarina realmente morreu por conta de uma asfixia provocada por estrangulamento. Os outros laudos ainda estão sendo concluídos aí pela perícia, novas diligências também estão sendo feitas. A Polícia Civil também investiga agora este homem que foi preso pela morte da Catarina por um caso que aconteceu lá em 2022, do estupro de uma idosa de 69 anos, no qual o autor da morte do estupro da Catarina foi testemunha. Essa investigação vai ficar sob responsabilidade da DPCAM aqui da capital. O delegado Pedro Mendes deu alguns detalhes a mais para a gente aí em relação a esse caso. A gente acompanha agora o que ele disse. Já chegaram laudos policiais que foram juntados ao inquérito policial, constatando a causa-morte, que foi asfixia decorrente de estrangulamento, e aguardamos outros laudos policiais para serem juntados e dar sequência na investigação. Quem está tocando essa investigação é a Delegacia de Homicídios de Florianópolis. A gente agora mostra para vocês um pouco o pessoal passando por aqui, né? Realmente são muitas pessoas que compareceram a essa manifestação, as pessoas com vários cartazes, né, em manifestação, vários deles com fotos de vítimas de feminicídio aqui da capital e também de outras regiões de Santa Catarina. Essa manifestação continua aqui pelas ruas da região central, como a gente disse, né? São pessoas realmente reivindicando aí justiça por essas mortes, né? Por esses casos de feminicídio, de violência contra a mulher que a gente tem visto aqui em toda Santa Catarina. A gente tem trazido aqui no jornal realmente só agora no mês de novembro de 2025 já foram 9 mulheres vítimas de feminicídio aqui em Santa Catarina, números que realmente nos assustam, nos impressionam e realmente trazem todas essas pessoas aqui às ruas do centro da capital para reivindicar justiça, reivindicar melhores condições, justamente porque é uma situação que as pessoas, né, reivindicam justiça nesse momento. Júlia, Cleiton, volto com vocês aí no estúdio. Ô, Gabriela, tem um percurso aí, não sei se você já tomou conhecimento que eles vão fazer, até para orientar o motorista, né? E quem quiser participar também, né? A gente está vendo ali realmente muita comoção e não poderia ser diferente. Cleiton, o pessoal saiu ali da frente do DICEM, agora estão entrando aqui na Avenida Hercílio Luz, aqui da região da capital, aqui da região do centro da capital, devem se encaminhar aqui em breve, né, para a dispersão dessa manifestação, né? A gente vou pedir para o Oliveira mostrar para vocês, né? A gente está indo, eles estão realmente entrando aqui para a Avenida Hercílio Luz, então a gente tem sim tido alguma movimentação, né? Algumas ruas, principalmente
parte aqui do centro estão paralisadas por conta dessa manifestação. Na verdade, ao invés de entrar aqui na Avenida Ercílio Luz, estão indo ali em direção à Assembleia Legislativa aqui da capital. Então, motoristas que forem passar aqui pela região vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. A gente mostra aqui para vocês, né, o trânsito um pouquinho paralisado aqui na região central. A manifestação deve continuar ainda com esse percurso aqui por mais algum tempo antes de se dispersar, né? Mas continua aqui nessa região. O trânsito um pouquinho tenso, um pouquinho parado aqui no centro da capital. Gabi, pelas informações, a gente segue agora também com essa informação para os motoristas da capital, mas sobretudo trazendo, eu acho que esse alerta para os dados. 47 feminicídios confirmados em 2025, é um número menor do que o ano passado, mas ainda assim pouco se vê de mudanças com relação a essas atitudes, a essa violência contra a mulher. A gente quer trazer matérias diferentes dessa, terminar o mês de novembro, trazer o dia 25 de novembro, que é uma luta internacional contra esse tipo de violência. É muito triste, Cleiton. Acho que é muito o retrato de uma sociedade, o retrato também da vivência das mulheres no que hoje é o Brasil e é Santa Catarina também. A gente segue acompanhando os casos. Sentimento de mulher, muito bem colocado. Júlia, acompanhe atentamente, assine embaixo. Daqui a pouco a gente pode ampliar esse assunto, tendo informação, a Gabi chama a nossa equipe. 19h01. Hoje foi dia, você acompanhou, que jogaste bola, hein? Comeu aquela pipoca? O UEFA Champions League aqui na tela da SCC SBT. Chelsea e Barcelona se enfrentaram pela 5ª rodada da fase da Liga da Competição, exclusiva aqui na tela do SBT. E olha, o resultado foi inesperado, viu, Cleiton? O time inglês venceu os espanhóis por 3-0, dominando completamente as ações da partida. O principal destaque da partida foi o brasileiro Estevão, de apenas 18 anos de idade, viu? Esse que tá aparecendo aí com a bola, olha só a jogada dele, pedalou pra cá, pedalou pra lá e fez um golaço. O atacante participou de forma decisiva do primeiro gol, que acabou sendo contra do lateral francês Koundé. Já o segundo gol foi um golaço. O brasileiro fez tudo sozinho, você viu ali driblando a zaga toda do Barcelona para anotar mais um no placar, que ainda contaria com mais um gol do atacante inglês Delap, dando números finais a esse jogaço de futebol que você acompanha na tela da SCC SBT. Essa competição é nossa. Não adianta procurar. Você ouviu bem. É só aqui, na tela da SCC SBT. A TV mais querida de Santa Catarina. Com certeza. Vamos girar os nossos repórteres, pessoal. Vamos para o norte do estado. Ontem nós mostramos aqui no Tá Na Hora Santa Catarina que a polícia havia apreendido quase meia tonelada de maconha lá no norte do estado e que até um bebê foi encontrado em um dos carros usados para o transporte dessa droga. Agora a gente fala de uma outra grande apreensão e que teve como autor do crime um adolescente. E detalhe, o carro que ele dirigia era roubado e estava recheado de drogas. Renato Santos está chegando ao vivo com a gente quer saber, Renato, a idade desse adolescente, como é que tudo aconteceu e como as investigações vão seguir agora. Uma coisa é lidar com maiores de idade, agora um adolescente, conta aí pra gente. Pois é, viu, Júlia Matos? Ótima noite para você e a todos que estão ligados aqui no Tá Na Hora. Um adolescente, na verdade, com uma vasta lista criminal em seu nome. Esse adolescente tem apenas 17 anos. Na próxima semana vai completar 18 anos de idade, ou seja, será maior de idade. Ele estava dirigindo uma picape na BR-101, aqui no norte do estado, e não obedeceu à voz de parada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Depois de uma perseguição durante 5 quilômetros, esse rapaz conseguiu parar o carro e a Polícia Rodoviária Federal, que, claro, foi fazer aquela abordagem e aquela conversa de pé de orelha que só os agentes da PRF sabem fazer. E depois de verificar esse veículo, foram encontrados nada mais, nada menos do que 300 quilos de maconha. Todo esse material ilícito estava escondido no porta-malas desse veículo e também no banco traseiro desse carro. Depois de uma conversa com os agentes, esse rapaz de 17 anos, esse adolescente, disse que pegou esse material lá em Foz do Iguaçu e que toda essa droga seria entregue em Balneário Camboriú. Agora, o que ele não contava é que a Polícia Rodoviária Federal iria descobrir que o carro que ele dirigia, inclusive, fazia uma
manobras perigosas, era roubado. Esse carro foi roubado lá no interior de São Paulo. Estava com placas adulteradas. O adolescente foi apreendido, levado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Joinville e agora ele vai passar por uma audiência com o juiz da Vara da Infância e também da Juventude. Nós conversamos com o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, que fala de outras apreensões durante esses últimos dias aqui no norte do estado. Sexta, dia 21, os agentes apreenderam na BR-101 em Joinville 884 unidades de anabolizantes e outros medicamentos de importação proibida ou controlada. No sábado, dia 22, os PRFs recuperaram em Garuva uma picape Toyota Hilux furtada horas antes em Balneário Pissarras. E na noite de ontem, segunda, dia 24, em Joinville, um menor de idade foi apreendido na BR-101 após fugir da abordagem. Ele foi encaminhado à delegacia de Joinville por tráfico e receptação e vai passar por medidas socioeducativas. Pois é, agora esse adolescente está à disposição da Justiça da Vara da Infância e Juventude e está sujeito a medidas socioeducativas. Isso até a próxima semana, quando ele vai completar 18 anos de idade e com certeza vai pagar pelos crimes que cometeu. Retorno com você no estúdio, Júlia Matos. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora a gente segue com a Biblioteca Ambulante de Blumenau, que vai encerrar as atividades deste ano letivo. O projeto leva livros e cultura às escolas mais remotas da cidade. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo com mais detalhes. Nath, como é que funciona essa iniciativa finalizando as aulas, mas com criatividade por aí? Conta pra gente. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, essa Kombi da Leitura é uma biblioteca ambulante que faz muito sucesso aqui em Blumenau e está encerrando as atividades neste ano letivo de 2025, mas fiquem tranquilos que esse projeto retorna às atividades em 2026. Então, essa iniciativa de incentivo à leitura promove cultura e inclusão social, levando livros e contação de histórias para os alunos que estudam nas escolas mais afastadas da região central da cidade, as escolas que são chamadas de escolas isoladas. Essa Kombi é uma iniciativa da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller, então, que tem esse encontro mensal para encontrar esses pequenos leitores. Nas imagens que a gente vê, a gente percebe a alegria da garotada. Eu, inclusive, fiz uma reportagem já sobre o assunto, sobre essa iniciativa, e realmente todos ficam muito animados quando chega essa Kombi. A iniciativa acontece há 48 anos e continua sempre fazendo muito sucesso. Nessa semana, a Kombi completa o seu calendário oficial agora de 2025, atendendo as últimas 8 unidades de ensino que são participantes do programa. Os encontros são sempre somando, então, os empréstimos de livros, os contos de história, um bate-papo super legal por ali. Apesar de encerrar suas atividades por agora, nesta semana, na sexta-feira, o projeto já volta em 2026. É muito legal e faz bastante a diferença por aqui. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Coisa boa, linda iniciativa, viu, Nath? Muito obrigada pelas informações. Cleiton Ramos. Deixa comigo, Júlia, 19h08. Olha só o fato que aconteceu e você viu primeiro no nosso portal SCC10 hoje pela manhã. Um homem foi atropelado por um ônibus enquanto atravessava a faixa de pedestre na SC 405. Isso aconteceu na tarde de ontem em Florianópolis, quando ele estava com a sua bicicleta. Com o impacto, ele foi arremessado por alguns metros. A Polícia Militar Rodoviária Estadual foi quem chegou primeiro para o atendimento. O homem fraturou a perna esquerda e teve um traumatismo crânioencefálico, sendo levado rapidamente ao Hospital Celso Ramos, na capital. O consórcio Fênix informou que não irá emitir uma nota, mas informou que o veículo operava na linha Rio-Ticem, direto. Nós também acionamos a Prefeitura de Florianópolis para saber quais medidas foram tomadas. Mas o detalhe foi o seguinte, que a Prefeitura está tomando todas as medidas cabíveis e está investigando o caso. Uma nota curta foi o que a nossa produção recebeu na tarde de hoje. Agora, 19h09. Vem aí o Giro de Notícias.
O motorista morreu após uma colisão entre um carro e uma carreta carregada com soja, no quilômetro 121 da BR-470 em Ibirama, nesta terça-feira. A ocorrência foi registrada por volta das 11h50 da manhã. De acordo com os bombeiros voluntários de Ibirama, a carreta saiu da pista e caiu em uma ribanceira após a batida. O carro também foi lançado para fora da via, caindo na ribanceira. O condutor da carreta saiu ileso e recusou atendimento. Já o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um veículo clonado carregado com 631 quilos de maconha tombou na SC 135. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o veículo capotado fora da pista. As placas instaladas no veículo eram de numeração desconhecida, mas a verificação do chassi revelou que se tratava de um outro veículo, com as mesmas características, emplacado em Tupã, São Paulo, com registro de furto na cidade de Penha. Na busca veicular, os policiais perceberam que o veículo estava carregado com carga de maconha que pesou 631 quilos. No veículo também foi encontrada uma mochila contendo roupas, uma carteira de trabalho, R$ 91 em espécie e 3 smartphones. Em rondas pela região na Vila de São Miguel da Serra, próxima à Agro São Miguel, um homem de 46 anos, com características parecidas com as das fotos da carteira de trabalho, foi encontrado. Ele foi abordado e confirmou ser o condutor do veículo. Um corpo foi encontrado às margens do Rio Tubarão, no bairro Madre, em Tubarão, na manhã desta terça-feira. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 11h30 da manhã. A guarnição confirmou a presença do corpo às margens do rio e realizou o resgate. Após o trabalho dos bombeiros, o local ficou sob responsabilidade do Instituto Geral de Perícias. Não haviam sido divulgadas informações sobre a identidade da pessoa encontrada ou as circunstâncias da morte até a publicação desta matéria. Últimas horas agitadas aqui no nosso estado, 19h11. Importantes lideranças da economia e política catarinense estiveram reunidas hoje em um evento diretamente relacionado ao nosso dia a dia. O assunto principal foi a economia de Santa Catarina e o desenvolvimento do estado, o que pode significar mais empregos, salários mais atrativos e uma qualidade de vida melhor. Entenda na reportagem de Kaique Guede e Fernando Oliveira. Florianópolis recebeu o BAI-SC, evento que reúne lideranças para discutir o desenvolvimento catarinense. O estado tem a menor taxa de desemprego do Brasil, é o segundo mais competitivo e concentra o quinto maior polo de tecnologia do país. Além disso, 4 das 5 cidades nacionais com 1 metro quadrado mais valorizado estão aqui. A troca de conhecimento ela serve para a gente poder pautar aquilo que os empresários e as lideranças políticas, econômicas e intelectuais do estado de Santa Catarina trazem à tona para que a gente consiga conectar mais os investidores com os tomadores de recursos, para que a gente tenha maior clareza de quais são os gargalos e desafios que precisam ser endereçados e o como que a gente trabalha melhor essas oportunidades. Além de painéis e debates, o objetivo do evento também é aproximar quem produz tecnologia, novas soluções e oportunidades de investimento. O objetivo é deixar Santa Catarina ainda mais forte no mapa econômico do Brasil e do mundo. Então, como o estado tem hoje uma boa estrutura baseada nas pessoas, que é o grande capital que nós temos, capital humano, espírito empreendedor, um estado com segurança pública, com segurança jurídica e evidentemente que o estado tem benefícios fiscais que ajudam as empresas. Então tudo isso somado é um atrativo que Santa Catarina tem e vai continuar nessa estratégia para continuar atraindo investidores e também ao mesmo tempo mão de obra que não só do estado, mas que vem de outros estados e de outros países. Segundo o governo do estado, Santa Catarina tem hoje 15 bilhões de reais em projetos prontos para receber investimento e mais 26 bilhões mapeados. O BAI-SC quer aproximar esse capital das empresas que já fazem a economia catarinense crescer acima da média brasileira. Capitalizando o negócio, a empresa tem capacidade de investir. Capacidade de investir resulta no aumento de geração de emprego, aumenta a renda, aumenta a quantidade, de oferta disponível de bens e produtos e serviços circulando na economia local. Isso acaba gerando uma percepção e um impacto maior no dia a dia das pessoas, de maior qualidade de vida.
Grande evento, 19 horas e 14 minutos. E hoje, a nossa equipe foi até o semáforo do Trapiche Beira-Mar Norte, aqui em Florianópolis, para uma ação especial da campanha Santa Catarina, mais querida no trânsito, lançada pelo SCC-SBT. Teve adesivo para todo mundo que estava passando por ali. Mensagem de conscientização sobre o trânsito e a presença ilustre dos nossos apresentadores. Eles falaram com vários motoristas que passavam pelo local. Roda! Adriana, o que você acha dessa campanha de conscientização? É bom, porque o trânsito está terrível. Por quê? É muita gente que não respeita, que se enfia na frente dos outros. A gente vê muita barbaridade por aí, né? Marcelo, o que você acha dessa campanha de conscientização do trânsito? Excelente, excelente. E como é que você vê esse tipo de campanha sobre conscientização do trânsito? Pô, acho uma boa, porque o trânsito aqui, os motoqueiros, né, em si, né, eles fazem muita, como é que se diz? Esse corredor deles aí atrapalha muito, entendeu? E uma campanha dessa? Vai melhorar muito o trânsito, se Deus quiser. Valeu, tá aí, Laércio Botega, toda a nossa equipe. Olha o departamento de marketing aí. O Zanotto estava lá também, nessa aí. Grande trabalho da nossa equipe. E olha só, a campanha lançada em setembro está ganhando força em todo o estado, com ações presenciais que têm como objetivo conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas sobre gentilezas e atitudes simples que podem salvar vidas. A iniciativa reforça o papel do SCC-SBT como agente ativo de educação e transformação de trânsito. Bora nessa? Intervalo com imagens de Chapecó, 25 graus a temperatura, a gente volta daqui a pouco. Retornamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina e vem com a gente porque tem muito mais informação. 11 municípios de Santa Catarina declararam situação de emergência por causa das fortes chuvas, alagamentos e deslizamentos registrados. As cidades confirmadas até o momento incluem Luiz Alves, no Vale do Itajaí, a mais afetada, São João do Itapiriú, Itapiriú, melhor dizendo, Balneário Barra do Sul, no litoral norte, Petrolândia, Lontras, Ibirama e outros municípios também que entraram na lista de emergência conforme novas atualizações. A Defesa Civil informou que 33 municípios tiveram algum tipo de ocorrência relacionada às chuvas e ao menos 130 pessoas estão desalojadas e várias residências ficaram alagadas. O nosso SCC-SBT segue acompanhando a situação delas. Inclusive, daqui a pouco temos a previsão do tempo agora, ou melhor, daqui a pouco com a Júlia, porque agora, após ser duramente atingida por uma tromba d'água, hoje o dia foi de muito trabalho e limpeza em Luiz Alves. As aulas seguem suspensas no município e a prefeitura decretou a situação de emergência. Todas as regiões da cidade foram afetadas por alagamentos. Vocês acompanham agora na reportagem. De cima, é possível ver os estragos causados pelo transbordamento dos rios em Luiz Alves, município catarinense de 12 mil habitantes. Em menos de 24 horas, choveu por aqui, o que estava previsto para um mês inteiro. Nessa terça-feira, a cidade amanheceu com as marcas da inundação. Um dia difícil para a família do seu Fábio. É difícil aí, a gente perdeu tudo aí que tinha dentro de casa. É muito triste. E a água veio muito rápido? A água veio muito rápido, não deu tempo. Não deu tempo para nada. Então, ou seja, vocês foram pegos de surpresa? Fomos pegos de surpresa. Chegamos aqui com a patrola da prefeitura. Nessa fábrica de conservas, o dia também foi de limpeza. Os funcionários agiram rápido para salvar as mercadorias durante a enxurrada. Sim, a gente estava no horário de almoço e quando eles mesmos perceberam, porque eles estavam no refeitório, eles perceberam a água e foram rápidos. Todos eles correram para cada uma parte da fábrica e começaram a erguer mercadoria, o pessoal com empilhadeira, levando tudo o que foi possível para o galpão de cima, onde não pegou água, e também para as partes mais altas da fábrica. Além dos alagamentos, também houve deslizamentos de terra. Hoje, calcular, nós estamos fazendo o levantamento, né, no município. Depois que as águas baixaram, todo o nosso pessoal da Defesa Civil, secretariados, foi a campo para fazer esse levantamento e trazer números exatos. Não vai ser possível calcular 100%, né, de exatidão, mas já temos uma prévia ali que foi muito atingido aí por essa forte chuva que caiu aqui nos Alves. Vamos ter
uma ajuda dos municípios vizinhos também, né, que vieram nos ser solidário com o município Luiz Alves, nos trazendo o quê? Veículos, caminhão-pipa, hidrojatos para fazer limpeza, né, dessas casas, desses locais, dentro dos órgãos públicos também, né, onde foi muito atingido, onde teve assistência social, educação especial, CRAS, foi perca total, não teve como salvar nem um móvel, um computador, nada, foi tão rápido que não deu tempo de a gente se precaver, como diz a gente, e retirar. Foi levantado as coisas por 1 metro e um pouco de altura, mas a água nos surpreendeu. Em 1 hora, ela levantou 1,5 metros. Por conta da situação de emergência no município, as aulas foram suspensas e as 9 escolas de Luiz Alves vão seguir fechadas nesta quarta-feira. Nesta aqui, por exemplo, os servidores de educação hoje tiveram que arregaçar as mangas. Trocaram os livros e os cadernos por luvas, rodos e botas. E estão dando aula de união e esforço. Porém, ao meio-dia, a gente recebeu informações de que nos bairros ao lado a enchente estava vindo. Nós já começamos a erguer as coisas, porém não foi o suficiente. A água ela veio muito forte, subiu rapidamente e a gente acabou perdendo muita coisa, praticamente tudo. Desde imóveis, materiais escolares, pedagógicos, material de limpeza. Enfim, foi muito rápido mesmo, é difícil descrever. A sensação coração dói, mas é de alívio também, porque a gente tem bastante apoio, né? A gente está contando com várias pessoas aqui ajudando, inclusive os professores, né, se prontificaram de vir aqui ajudar. Hoje pela manhã, o governador do estado, Jorginho Melo, visitou as áreas mais atingidas da cidade e anunciou a liberação de R$6,5 milhões de reais para obras de reconstrução e limpeza de rios. Eu já autorizei 3 milhões para fazer o desassoreamento do projeto, mais 1 milhão autorizei para o prefeito comprar cascalho, brita, e mais as 20, diz ele que é 22 pontas, eles estão levantando. Isso vai dar mais 2,5 milhões. Mais ou menos. Vamos fazer as cabeceiras, então somando isso dá 6,5 milhões por aí. 6,5 milhões, 7 milhões. De 6 a 7 milhões para a gente ajudar, para que ele possa recuperar o município, todas as estradas e dar tranquilidade para a população continuar trabalhando, escoamento e produção. Então, assim que o prefeito encaminhar a questão das pontas, a gente resolve. Esses 3 milhões o Mário já vai fazer o convênio. Ele já está levando, e o outro 1 milhão já vou mandar fazer o convênio com ele, de 1 milhão para que ele já botar na conta da prefeitura, ele pode começar a trabalhar hoje. Nossa solidariedade a esse povo atingido pelas fortes chuvas. Luiz Alves, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, e conte com a gente, pode ter certeza. Júlia Matos, mostramos aqui na abertura a passeata que estava acontecendo no centro com a Gabriela Mariotto, da jovem que foi morta na última sexta-feira, a Catarina Casten. A passeata justamente acontece numa data que não temos nada para comemorar, não é verdade? Cleiton, hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, uma data criada pelas organizações das Nações Unidas. Aqui na capital será promovida uma campanha de 16 dias de conscientização para esse tipo de crime, ainda mais agora, no momento que a gente vive. A morte de Catarina Casten, de 31 anos, na sexta-feira, chocou o país. Um caso de violência contra a mulher que trouxe tristeza e revolta. Catarina foi uma das 9 mulheres de Santa Catarina vítimas de feminicídio em novembro. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina mostram que somente neste ano, 47 mulheres perderam a vida vítimas de feminicídio. Isso equivale praticamente a uma morte por semana ao longo de 2025. E quando a gente amplia desde 2021, esse número é ainda mais alarmante. São 267 vítimas desse tipo de crime aqui em Santa Catarina. Os dados dizem, mostram para nós o quanto isso tem aumentado, não diminuiu, aumentou. E o Conselho Municipal do Direito da Mulher, o nosso trabalho enquanto conselheiras é fazer um trabalho de conscientização, primeiramente, de olhar para as políticas públicas, o que o poder público está fazendo para ajudar essas mulheres que já são as vítimas da violência.
Em Florianópolis, começa nesta terça-feira os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que acompanha o calendário criado pela Organização das Nações Unidas. A programação inclui palestras, rodas de conversa, caminhadas de conscientização pela cidade e apresentações de teatro. Então, a gente fez um calendário de ações dentro do cenário aqui de Florianópolis, do âmbito de Florianópolis, onde vamos ter como parceria algumas instituições, pessoas que vão agregar, fazendo ações, além das ações da prefeitura, né? Então, os 16 dias vão ter várias ações dentro de Florianópolis, na prevenção e no enfrentamento contra a violência, pelo extermínio, pelo fim da violência contra a mulher. Uma forma de violência que atinge mulheres em todas as faixas etárias, inclusive na infância e adolescência. A menina precisa ter a sua infância preservada, a sua adolescência preservada, né? Então, e muitas vezes isso acontece dentro de casa, o que inibe muitas ações, né? Então, a gente tem procurado trabalhar isso como um grande alerta para erradicar isso de vez, né? Além da programação, a Secretaria de Assistência Social também desenvolveu o Guia Floripa Lilás, uma parceria das assessorias de políticas públicas para mulheres, igualdade racial, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. A gente vai ter esse guia de forma digital e vai ser lançado aí na bio, no Instagram da Assistência Social de Florianópolis, onde todas as pessoas vão ter acesso e como a gente está numa era digital, isso daí pode ser percorrido por várias pessoas e ter acesso às informações e saber se está sofrendo algum tipo de violência. A Lei Maria da Penha estabelece como violência contra a mulher a violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Todos esses casos podem ser denunciados para o telefone 180. A mulher está sendo conscientizada dos seus direitos e do que ela está passando, né? Hoje ela consegue parar e falar, opa, isso aqui é uma violência, né? Então é isso que a gente quer, é através desse termômetro da violência que ela identifique o grau de violência que ela está sofrendo e que ela tem direitos e que ela tem lugares de acolhimento. E a gente costuma dizer que não é uma conversa só de mulheres, é uma conversa da sociedade. Quando uma mulher morre, todo mundo perde, né? Perde uma família, perde um bairro, perde uma cidade, perde um país, perde uma história. Então, a gente precisa, sim, acabar com essa cultura de que a mulher é um objeto e que ela pertence a alguém, né? Essa fala, Cleiton, é muito importante, viu? A gente sabe que a luta pelo fim dessa violência não é de forma alguma responsabilidade da mulher durante o relacionamento ou na construção de vida. É uma luta diária de toda a sociedade, é um problema estrutural. Então a gente pede, eu acho que a atenção cada vez maior. Santa Catarina com 47 casos de feminicídio registrados só em 2025, a gente está agora finalizando o mês de novembro. Os dados não são bacanas, não são melhores e a gente segue acompanhando essa situação em Santa Catarina, querendo muito que melhore, né, Cleiton? É verdade. Querendo muito que melhore. E uma lei mais severa, né? Porque em muitos casos, os agressores que cometeram feminicídios lá atrás já tinham um histórico e estavam soltos. Então, que a lei seja mais severa, que daí a gente pode começar a mudar. Primeiro passo, denunciar. É verdade, a denúncia que começa dentro de casa, com alguém da família ou até o vizinho. Se notar alguma coisa, já mete lá o 190. Vamos seguir, pessoal. Mais uma cidade do litoral norte de Santa Catarina entra no clima de Natal. É isso, Cleiton? É verdade. O Papai Noel e companhia estão chegando daqui a pouco em Itapema. Olha que legal. E sabe quem está lá esperando o bom velhinho? Aliás, ela está muito bem acompanhada, com as mamães aí, ó. Bom, pelo semblante, por esse clima e pelo sorriso daquelas mamães ali atrás, eu acho que essa aqui se comportou bem durante o ano. Eu acho que a Cris Pinheiro vai ter direito a um presentinho no final do ano. Nela eu confio. Vem daí, Cris. Boa noite. Você viu, Cleiton? Boa noite para você, para a Júlia, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu estou super bem acompanhada com as ajudantes do Papai Noel. Meninas, vocês estão ansiosas? Sim! Tem Feliz Natal esse ano em Itapema? Sim! Você
viu, Cleiton? A ansiedade aqui está lá nas alturas. A gente percebe que a multidão já está chegando aqui na Praça da Paz. E é daqui a pouquinho, viu? A partir das 8 horas da noite que acontece a abertura do Feliz Natal Itapema. Olha, a programação acontece às 8 horas com o acendimento das luzes aqui na região central, com a chegada do Papai Noel, também com apresentação musical e atividades para a família inteira. O Papai Noel hoje vai estar à disposição, inclusive, para receber as cartinhas. Vou deixar a minha ali, sim, eu me comportei muito bem este ano, e também para fazer fotos. A programação aqui em Itapema segue até o dia 6 de janeiro com muitas novidades, viu, Cleiton? Traz o teu pequeno para cá. Desfiles temáticos, o primeiro acontece inclusive no domingo, dia 30, a partir das 7h30 da noite, na Avenida Nereu Ramos, aqui no bairro Meia Praia. Os demais desfiles vão sempre acontecer aos sábados, serão 6 ao total. Os desfiles contam com 17 alas, 2 carros alegóricos, tripés e 240 participantes ajudantes de Papai Noel. O objetivo, claro, é levar a magia do Natal para toda a cidade. Mas eu estou aqui ao lado da secretária de Turismo, a Paty Marim, que foi a idealizadora de toda essa festa linda, está maravilhosa, Paty. Agora conta para o nosso público, é aqui no centro, mas também vai atingir os bairros, é para emocionar e encantar as famílias inteiras. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, foi um pedido do nosso prefeito, do Shepa, que fosse um Natal para se viver e não um Natal só para se ver. E é isso que a gente está entregando nessa noite, um Feliz Natal em Itapema, que é um Natal para se viver com o coração. Então, todos os cantinhos da cidade estão decorados, aonde a decoração não chegou, vai chegar os caminhões palco nos nossos bairros, vamos ter desfiles. E aqui, na Praça da Paz, de segunda a segunda, nós temos oficinas com objetos de Natal, contações de história religiosa, a nossa tenda imersiva que está belíssima, que é para viver realmente com o coração. E todos os dias vai ter muitas coisas aqui. E além disso, a gente tem os desfiles também. Os desfiles é feito pelo grupo Tropeiros do Litoral, que é nosso aqui da nossa cidade, com a nossa comunidade. Então a gente está muito feliz com essa entrega. Foi uma entrega muito planejada, muito sonhada. E hoje é a entrega, né, de um sonho para os nossos moradores e para os nossos turistas. No dia 28 vai acontecer uma apresentação bem bacana aqui. Isso, é o concerto da nossa banda municipal. A gente vai ter a apresentação, o encerramento deles, dos trabalhos do ano inteiro deles. E também vai ser aqui na Praça da Paz. Então, essa semana é uma semana de muita atração em Itapema. Hoje, abertura no Natal. Quinta-feira, nosso Mundial de Vôlei, que também começa na cidade. Sexta-feira, o concerto da banda. Sábado, nosso mascote, o Aref, vai estar aqui para receber a criançada, que é o nosso boneco de areia feliz. E no domingo, nosso primeiro desfile lá na Meia Praia. Então, uma semana para a pessoa vir e ficar em Itapema. Todos super convidados. Muito obrigada, Paty. Sucesso e um Feliz Natal Itapema para você. Feliz Natal para todo mundo antecipado e super convidados. Cleiton, traz teu pequeno aqui, você vai adorar. Aqui, bem aqui onde eu tô, aqui do lado, vai ter uma oficina de biscoito. Olha que delícia, Cleiton. Volto contigo. Opa! Oficina de biscoito. Dá para comer? Dá, né? Tem que dar para comer. Obrigado, minha querida Cris Pinheiro, a credibilidade da Cris. A gente fala de Natal, sempre falamos aí de um tempo de paz, né? E por falar em tempo, é a deixa perfeita. Roda a vinheta. Nesta quarta-feira, dia 26, o tempo fica firme e ensolarado na maior parte de Santa Catarina. Na Grande Florianópolis e no norte, a circulação marítima mantém mais nuvens e possibilidade de chuva fraca no começo e no fim do dia. As temperaturas amanhecem baixas, entre 8 e 15 graus no interior e até 19 graus nas outras regiões. À tarde, o calor aumenta com máximas de 30 graus no oeste e valores entre 23 e 27 graus no vale e no litoral norte. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses?
bora lá? Oeste e extremo oeste passando dos 30 graus nesta quarta-feira, Vale entre 13 e 25 graus, muito próximo da Serra Catarinense, entre 12 e 20 nesta quarta-feira. Norte de Santa Catarina registrando 27 graus de máxima, nossa grande Florianópolis entre 13 e 23 graus e sul de Santa Catarina que vai chegar a 27 nesta quarta, meio da semana. A gente está se encaminhando para o finalzinho, né? As cidades mais pedidas, claro, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Bora lá? Vamos ver o que separaram pra gente? Palhoça, na Grande Florianópolis, com máxima de 29 graus. Nesta quarta-feira, a chuva já garantida por aqui. Itajaí, entre 17 e 23 graus. Lages, com máxima de 24. São Francisco do Sul, entre 17 e 23 graus. E Xanxerê, com máxima de 30 graus e um solão garantido por lá. A gente vai para o rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tem mais destaques de toda Santa Catarina. Enquanto isso, imagens de Itajaí na sua tela, 22 graus. A gente te espera. Tá na hora de volta com muita informação. Hoje um pouquinho mais curto, você acompanhou um jogaço da Champions League. A Justiça condenou o dono da Criciúma Construções e outras 3 pessoas por um esquema de fraude em um escândalo imobiliário. Quem traz mais informações é Manuela Justino. Acompanhe. O dono da Criciúma Construções, Rogério Cizeski, e outras 3 pessoas foram condenadas pela Justiça por um esquema milionário, um esquema de fraudes que acabou culminando, então, na falência, no pedido de recuperação judicial da Criciúma Construções, que durante muito tempo foi a principal construtora aqui de Criciúma, uma das principais aqui da região. Muitas pessoas perderam muitos anos de economia aí por conta desses imóveis, imóveis que eram vendidos na planta que nunca foram entregues, ou construções que pararam pela metade e o pessoal perdeu aí o dinheiro investido, perdeu as economias. Então saiu essa condenação agora pela Justiça. Então, segundo foi informado, entre 2014 e 2015, isso às vésperas do pedido de recuperação judicial, eles fizeram um verdadeiro esquema para despistar, ou seja, para tirar ali da rota os bens da empresa. Ou seja, foram feitas operações fictícias, ou seja, transferir empreendimentos que muitas vezes valiam milhões de reais, que eram caros, realmente eles transferiam para outras empresas laranja, para poder diminuir esse patrimônio, ou seja, eles transferiam via documentos falsificados, então esses empreendimentos, só que o dinheiro, o valor não era transferido para essas empresas, que eram, no caso, empresas de fachada. Também a Justiça ouviu depoimentos e também teve acesso a documentos que constataram, então, isso, que eram documentações falsas e faziam isso para parecer realmente que era um processo legal, mas que não tinha nenhum tipo de pagamento, ou seja, esses empreendimentos continuavam sob o poder ali, sob a administração da Criciúma Construções. Teve até um imóvel que valia R$700 mil, que chegou a ser transferido, mas o dinheiro não foi transferido, ou seja, somente aí para fazer uma fraude realmente continuava o poder sobre a mesma pessoa. Também a Justiça identificou que foi vendido uma quantidade muito grande de materiais de construção. Então, esses materiais eram vendidos por um valor bem irrisório e eram transformados em dinheiro em espécie. Então, tudo isso o quê? Para diminuir o patrimônio, para poder não ter tanta perda no caso de recuperação judicial da empresa. Então, agora falando das condenações e o que cada condenado fazia aí nesse esquema. Então, o principal condenado, que era o dono da Criciúma Construções, ele foi condenado a 17 anos de prisão, 17 anos, 2 meses e 29 dias, inicialmente em regime fechado. Ele que era o mentor principal, era o administrador da empresa. Ele também fazia essas simulações falsas, essas transferências, e também criava empresas laranja para poder fazer todo esse esquema. A segunda pessoa condenada, então o segundo condenado, era dono de uma dessas empresas, que recebia esses bens e esses valores, então que eram simulados. O terceiro condenado assinava esses contratos simulados e a quarta pessoa, então a quarta pessoa envolvida, vendia esses materiais de construção por um valor muito abaixo para poder transformar isso em dinheiro em espécie. Então faz aí mais de 10 anos que já vem sendo investigado todo esse esquema, que na época foi um escândalo aqui em Criciúma e acabou saindo, então, essa condenação agora, condenação da Justiça do dono da Criciúma Construções e mais 3 pessoas. Segundo foi informado, eles ainda poderão recorrer em liberdade. Volto com vocês aí no estúdio.
O Shopping Via Catarina vai reabrir oficialmente as portas nesta quarta-feira. O centro de compras estava fechado desde o incêndio que atingiu parte do piso L1 no dia 10. A administração do shopping garantiu que ele volta a funcionar em horário normal, das 10 da manhã até as 10 da noite. Algumas lojas ainda permanecem fechadas temporariamente, mas a maior parte dos centros comerciais já estará funcionando normalmente. E na quinta, dia 27, Via Catarina dá início a uma campanha de Black Friday. A administração do shopping e a Defesa Civil se pronunciaram. Depois de toda essa parte de vistorias cautelares, conversando com a administração do shopping, sempre solícita, né, com as questões que a própria Defesa Civil solicitou, a apresentação de laudo de engenharia estrutural, a apresentação de laudo de engenheiro eletricista. Então a gente agora está fazendo então, a desinterdição da estrutura do shopping, para que então o shopping volte à sua normalidade. Realmente foi um trabalho em conjunto, a gente teve toda a responsabilidade, né, de aceitar e sempre acatar aquilo que a Defesa Civil nos passou, né, durante esse período. A gente procurou realmente fazer com toda a responsabilidade possível, né, para que a gente realmente abra o shopping amanhã com segurança, com tranquilidade. E depois dessa tragédia, para moradores e comerciantes, fica o convite. Vem para o shopping, eu acho que, né, a ideia é essa, realmente agora a gente fazer a economia voltar a gerar aqui no município. É isso aí, amanhã estaremos aí para receber todo mundo aí com alegria, com tranquilidade. Né? Sexta-feira tem show, né? Para que as coisas, sexta-feira vai ter o nosso show, o nosso sorteio da campanha de Natal, o segundo sorteio, então vamos voltar a fazer na praça de alimentação e a vida que segue. 11 horas da manhã, de segunda a sexta, nós temos o quê? SCC Meio-Dia, roda! Fala galera do Tá Na Hora, tudo bem? Eu e Zanotto estamos aqui para convidar vocês para assistirem o SCC Meio-Dia desta quarta-feira. E com uma reportagem que traz um dado preocupante, 20%, Maria, dos pacientes que marcam consultas na rede pública estadual, no dia e horário, não comparecem, causando um grande prejuízo. Além disso, a gente vai falar de previsão do tempo e também mostrar o trânsito ao vivo para vocês. Tudo isso a partir das 11 horas. Te esperamos com o nosso SCC Meio-Dia. Até lá! Fica o convite para finalizar o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, mas amanhã tem mais. Tem mais! 18h30, hein? Valeu!